E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dev Precavido de novo, voltando mais uma vez para falar do projeto de Mamante, dessa vez sobre o segundo tipo de inimigo, inimigo voador. Já faz um bom tempinho que eu não posto, passei aí 3 semanas desde o último devlog, isso porque eu tive uma série de compromissos que acabaram acontecendo, não deu para desviar. Inclusive, esses dias, aliás, essa última semana, participei de uma Game Jam, que eu até penso em postar sobre o meu resultado, mostrar como foi, e acabei atrasando. Estou com bastante coisa adiantada até no projeto que eu ainda preciso trazer aqui para mostrar, mas não estou querendo dar nenhuma desculpa aqui também, e sim falar desse segundo inimigo voador que foi implementado. Então, vamos ao vídeo. Então vamos mostrar o inimigo aqui. Estou aqui com a build aberta. E esse daqui é o inimigo voador, como vocês podem ver. É esse morceguinho aí, meio fumacento, que fica voando para lá e para cá. Quando ele vê a gente, ele abaixa, dá esse rasante, vem até a gente e dá dano, né? E a gente tenta desviar ou não. E aqui vou demonstrar ele tomando dano. Ele vai avistar a gente, vai abaixar e dei o dash, cortei ele no meio. Então ficou assim implementado o inimigo voador. Que nem da última vez também vou mostrar um pouquinho da arte que eu fiz para ele, que eu achei que ficou bem legal. Aqui a gente tem a animação dele voando, normal. Eu achei que eu fosse ter bem mais problema para fazer essa animação, mas ela saiu bem fácil até. Uma coisa que me ajuda muito sempre é trabalhar primeiro com as formas e colorir depois. Ajuda muito a me localizar na geometria das coisas. Então aqui a gente tem esse movimento idle, né? De quando ele está se movendo. E aí eu dividi o movimento de rasante dele entre várias animações. Então aqui é o movimento inicial que ele faz para começar a descida dele. Aqui é o movimento de quando ele está descendo. Gostei muito de como ficou o movimento da fumacinha aqui. Aqui, quando ele chega no próximo ao chão, esse é um impulso que ele dá para frente. Aqui eu fiz esse smear frame, que eu achei que funcionou muito bem. E a animação de quando ele está indo para frente. E por fim, o estado dele, que é estático, quando ele foi cortado no meio. Tentei manter a identidade visual dele, né, as cores, bem de acordo com o último inimigo também, o Walker. E vocês veem aqui que eu até chamei esse daqui de Flyer, né, porque ele voa. E é isso, eu achei que ficou bem fluido as animações. Então, bom, agora vamos falar da lógica do jogo e do inimigo. Que, para falar a verdade, não vale a pena perder muito tempo no geral, porque é muito parecido com o inimigo anterior. Então é aquela velha ideia de ter a classe inimigo, que é derivada ou melhor, que gera as outras classes de inimigos, nesse caso aqui o Flyer, que implementa o iDashable, que é aquela interface para ser atingido pelo dash do Dimamante. Você tem o Enemy Manager, que controla o movimento dos inimigos e para eles quando o dash é dado. E realmente é a mesma lógica do inimigo anterior. A gente tem o apontador para corrotinas Current Behavior, que vai estar apontando para uma dessas 3 corrotinas, que representa o estado do inimigo. Então, ou está sempre rodando a corrotina neutra, que quando detecta o estado, o jogador leva para o estado hostil, e aí para a corrotina neutra, começa a rodar a corrotina hostil em loop. Mesma coisa para quando ele está morto. A gente tem também, assim como no último caso, a corrotina que está sempre rodando de checar pelo jogador, que nesse caso, inclusive, eu acho que é a parte mais interessante desse inimigo, mas a gente vai chegar lá. Mas então, começar aqui explicando o que tem de diferente mesmo. Então, o Neutral Behavior do Flyer Enemy, ele é muito simples. Ele, junto até do próprio prefab do inimigo voador, eu coloquei 2 transforms que representam 2 pontos no espaço. E a única coisa que ele faz nesse comportamento neutro é ficar indo em direção a um ponto. Quando ele chega no ponto A, ele vai para o ponto B. Quando ele chega no ponto B, ele vai para o ponto A. Eu defini esses Flyer States também, que é uma enumeração para ajudar com a animação que ele está aplicando. E enquanto ele vai fazendo esse movimento, ele está sempre dando o Check for Player, que tem esse formato de cone, que depois eu vou explicar melhor. Mas então é isso, é movimentação e vendo se ele está vendo o jogador. E quando o Check for Player retorna verdadeiro, e que é porque ele viu o jogador,
ele passa para o estado hostil e começa a rodar o Hostile Behavior. Então aqui eu fiz esse esqueminha, então ele estava aqui no estado neutro e ele detectou aqui o jogador. Então ele entra no Flyer State Descending, que é ele começa a descer até a altura em que o jogador está. E é interessante até porque também eu programei toda uma parte que ele detecta se tem algum bloco embaixo. Se ele não consegue chegar até a altura do jogador, ele desiste do Hostile Behavior e ele volta para o neutro. Ele entra aqui para esse Flyer State Rising. Mas se ele consegue chegar até o chão, ele sai do movimento vertical, começa a fazer um movimento horizontal até chegar no ponto em que o jogador está. Isso quer dizer que se... Barulho de moto aqui. Mas isso quer dizer que se o jogador correr para trás, ele não vai perseguir. Ele vai vir só até o lugar que o jogador estava quando ele detectou o jogador. Então ele vem, faz esse movimento, e uma vez que esse movimento é terminado, ele vai para o Flyer State Rising, que é ele voltando até a altura do percurso AB que ele estava fazendo no estado neutro, ele retorna ao estado neutro. Quando ele chega nesse ponto de estar subindo, eu desativo o collider dele para que ele possa atravessar blocos. Se ele precisar, assim ele não vai ficar preso embaixo de nenhum lugar. Então você vê também que é um comportamento bem simples. Viu o jogador, desce, vai até o jogador e sobe. Simples assim. E a gente tem agora o que é mais interessante, na minha opinião, que é a corrotina Check for Player, para ver se ele está vendo o jogador ou não. Porque se vocês estão lembrados no inimigo padrão, no Walker Enemy, o Check for Player era simples, era um raycast que ele jogava, que ele via o jogador se ele estava na frente dele, se ele tivesse, ele entrava no estado neutro. Só que isso daqui não funcionaria para o inimigo voador, porque ele está sempre ao alto. Então eu quis fazer essa lógica de detectar o jogador em formato cônico. E quando eu fui fazer isso, eu decidi seguir com essa ideia de design, eu pensei, vou usar uma função que o Unity tenha, que nem o Boxcast ou o Raycast, que seja um Conecast que detecta as coisas num formato cônico. Só que o Unity ele não tem uma função que faça isso, que seja um Raycast em formato de cone que facilite isso. Então eu tive que dar meus pulos matemáticos aí para fazer isso funcionar. E eu acho que o resultado, a maneira como eu fiz isso, foi bem interessante. Então eu vou mostrar aqui, depois eu vou mostrar lá no Unity, mas essencialmente o que acontece é o que determina a range dessa detecção do inimigo voador é a função physics 2D overlap circle, que faz um círculo em volta do alvo, né, que no caso aqui é o inimigo voador, e vê se o jogador está dentro desse círculo. Então, nesse caso, eu faço um círculo bem grande aqui. Se o jogador for avistado, for detectado dentro desse círculo, é porque ele está dentro da distância que o inimigo consegue ver. E para ver se ele está dentro do cone, a gente pega aqui a normal, né, ou seria o início do cone, e a gente pega também o limite do cone e a posição em que está o jogador. E o que a gente faz a gente vai comparar o ângulo que o jogador forma com essa normal com o ângulo que representa o limite do cone. E se o ângulo que o jogador faz é menor que o ângulo total, quer dizer que o jogador foi avistado, ele está dentro do campo de visão do inimigo. E para isso eu usei essa função aqui, vector2.signAgeAngle, que devolve o ângulo entre dois vetores. Então aqui eu tenho os vetores que representam o campo de visão e o vetor do jogador, e comparo os ângulos entre eles. Então acaba tendo essa funcionalidade de um campo de visão cônico. E para deixar ainda um pouquinho mais funcional, depois, então, digamos, nesse caso aqui, retornou true, né? O jogador está dentro da range. Só que aí também eu faço um linecast para ver se tem algum tipo de plataforma, algum tipo de terreno entre os dois. Se tiver,
Então cancela o check for player, porque a visão do inimigo está obstruída. Se não, o check for player retorna verdadeiro, porque o jogador foi avistado. E isso faz com que funcione essa visão cônica. Eu vou mostrar aí no Unity, agora funcionando. Então, ó, aqui no Unity dá para ver bem funcionando no editor. Então, veja só. A gente tem aqui o inimigo voador e dá para ver que ele dá esse cast do Overlap Circle. E aqui os dois vetores. E ele detecta se o collider do jogador está formando um ângulo menor que o desses dois vetores com o vetor para baixo, né, o vetor inicial do campo de visão do inimigo. E é isso. Como vocês podem ver, a lógica é bem parecida com o inimigo anterior, no que diz respeito às corrotinas, estado neutro, estado hostil, a maneira como isso se coordena. E o que eu achei mais interessante mesmo de mostrar, nesse caso, foi essa função para checar o jogador e a maneira como foi implementado, né, para ter esse campo de visão cônico. O próximo devlog não deve demorar muito para sair, muito provavelmente, porque o próximo vai ser sobre o terceiro tipo de inimigo, o terceiro e último, que é o Waller Enemy, que é o inimigo que se transforma numa parede, que já está pronto. Então é o que eu falei, já tem até bastante coisa adiantada. E é isso, então, nos vemos lá.